Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo sobre Rock App. Para quem ainda não viu, essa série já tem dois posts, onde o primeiro eu falei um pouquinho sobre distribuição contínua para Android, dei uma breve introdução ao Rock App e fizemos uma demo. O segundo post segue a mesma lógica do primeiro, entretanto, em vez de fazer para Android, a gente fez a distribuição contínua para iOS. Legal. Agora no terceiro post a gente vai falar sobre Crash Reports, ok? Bom, ninguém quer que o app quebre, mas acontece. A gente sabe que acontece e a gente tem que estar preparado para capturar e resolver bugs de uma forma rápida e que não afete nenhum usuário ou que afete o mínimo possível de usuários. Bom, é comum um app estar quebrado, mas na máquina do desenvolvedor sempre funciona, né? Legal. App quebrado, ainda mais crash inesperado, é difícil sem alguma ferramenta de ajuda de encontrar o que está acontecendo. Então, seria muito bom se a gente pudesse ser notificado e receber tudo o que está acontecendo, certo? A cada crash que o app sofra. Diminuiria bastante o trabalho de resolução do problema. Legal. O Rock App oferece essa forma pra gente, bem simples de configurar, então com um plugin e uma linha de código a gente já vai ter toda a configuração de Crash Report funcionando. Então, crashou o app, o desenvolvedor ou quem está por trás do dashboard do Rock App já vai estar capacitado ou já vai conseguir visualizar o que aconteceu e quando aconteceu, com diversas informações, a gente vai ver isso na demonstração sobre Crash, ok? Vamos lá. A gente está usando aqui o mesmo app que a gente usou nos dois primeiros posts. Então, é uma aplicação Ionic, bem simplesinha aqui. Eu somente usei o template básico do Ionic, o Blank lá, ok? E na aplicação a gente tem dois botões até agora. Deixa eu deixar um emulador abrindo aqui que eu esqueci de abrir. Deixa eu pegar esse cara aqui. Beleza, então como é que eu inicio a configuração do Rock App na minha aplicação? Até agora a gente não precisou fazer nenhuma configuração porque os dois primeiros posts foram distribuição. Então, para distribuição, eu não preciso do SDK do Rock App no meu app. Então, legal. Eu estou aqui no GitHub do Rock App SDK para aplicativos híbridos, ok? No caso, para Cordova, Ionic, Intel XDK, entre outros. A configuração dele é simplesmente a instalação do plugin, ok? Ele fala que a partir de qual versão do Cordova ele suporta, legal? Então, eu simplesmente vou copiar aqui a linha que ele faz a instalação do plugin, vou colar aqui no meu terminal, vou esperar ele fazer a instalação desse plugin, dou um zoom aqui. Ok, ele está falando que eu não estou num diretório de uma aplicação Cordova, eu não estou mesmo, vou entrar dentro do diretório e vou executar o comando de novo. Cordova plugin, add e o nome do plugin. Beleza, então ele falou que esse plugin já está instalado, provavelmente eu instalei anteriormente, menos mal. Beleza, então voltando aqui, vou ver o que ele pede para mim fazer. Para mim dar um start no plugin para que eu tenha acesso a todas as APIs que esse plugin me expõe, eu preciso colocar essa linha aqui dentro da minha função device ready, ok? Que é onde ele vai garantir que o meu plugin já foi carregado. Então, dentro aqui
o Ionic Platform Ready é o cara que está encapsulando o Device Ready do Cordova, ok? Então eu vou colocar aqui dentro esse cara. Aí ele pede uma informação aqui para mim, que é o App ID. O que é esse App ID? Esse App ID, eu vou entrar aqui no dashboard do Rock App, dentro da aplicação que eu estou alterando, e é esse cara aqui, ó, App ID. Beleza? Então eu vou colocar essa informação aqui, vou salvar, salvei, legal. Como a minha aplicação não tem nenhum crash para a gente testar, que bom, né? Não tem nenhum bug. Eu vou usar o que ele está me falando aqui para testar o crash. Então, ele expõe aqui para mim um método que eu consigo forçar que ele quebre, que a minha aplicação quebre, ok? Então, eu já tenho essa linha de código aqui, eu só vou descomentá-la. Então, eu tenho uma function que é o force crash aqui, legal? E esse cara, ele também está lá na minha view através de um botão, ok? Que está forçando que o app quebre. Então, eu vou executar o app. Vou falar para ele rodar aqui no Android. Então, eu estou com o emulador aberto. Ele vai instalar o app para mim nesse emulador. Vou colocar ele aqui para o lado, a gente consegue ver aqui a execução no terminal também. Beleza, finalizando o build aqui. E ele vai iniciar para mim o deploy nesse emulador. Fez o deploy, iniciando a aplicação. Legal, a aplicação que a gente já vem usando aí desde o primeiro vídeo. Mas, se agora eu clicar no botão quebrar app, eu já vou ter aqui algum comportamento que eu não tinha. Antes de clicar no botão, eu quero voltar aqui para o dashboard do Rock App. E quero que vocês prestem atenção. Olha só. Eu não tenho ainda nenhum crash aqui, certo? Então eu tenho uma versão disponibilizada desse app e não tenho ainda nenhum crash cadastrado, ok? Nenhum crash aconteceu no app, eu não tenho nenhum log de crash. Legal, então vamos clicar no botão para ele forçar o crash. Cliquei no botão, vejam que a aplicação parou. Se eu abrir ela novamente, vejam só. Antes de abrir, eu vou dar um F5 na tela aqui do Rock App, do dashboard. E a gente vai ver, ó, ainda não tem nada aqui no Crash. Legal? Beleza, agora eu vou voltar para o emulador e vou abrir essa aplicação novamente. Pessoal, olha só. Então ele já me abriu aqui um pop-up ou um modal falando que a minha aplicação parou inesperadamente e se eu gostaria de enviar algum reporte anonimamente para que esse problema seja corrigido, ok? Então eu posso colocar aqui para ele enviar o report. Então vocês viram que eu nem ao menos criei esse alert ou esse pop-up, eu simplesmente configurei na aplicação o start aqui do Rock App, startando para que ele me exponha algumas APIs e instalei o plugin, ok? Voltando aqui para o dashboard, se eu atualizar a página agora, olha só que legal. Então, ele já me mostrou aqui que agora eu tenho um crash, ok? Antes da gente pedir para ele enviar o crash, eu não tinha nenhum, agora eu já tenho um crash. Então, se a gente entrar ali dentro
dessa aba de crash, olha só, ele está me mostrando aqui que eu tenho um crash que aconteceu dia 12 de julho, meia-noite e 3, que é exatamente o horário que eu estou gravando o vídeo, olha só, 12 de julho, alguns minutinhos agora para frente, depois que aconteceu. E ele me mostra aqui, por exemplo, várias informações referentes a esse crash, como por exemplo, quantas vezes ele aconteceu nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias. Ele me mostra aqui o impacto disso por usuários. Ele me fala qual foi o sistema operacional que mais foi afetado por esse bug, ok? Aí ele me fala também, olha só, quais foram os devices que foram mais afetados. Nesse caso ele pegou que eu estou num emulador. Vejam só que legal. Então, ele me mostra aqui por device quantos ou qual porcentagem aconteceu. Legal, né? Beleza. Além disso, eu consigo fazer uma integração com várias ferramentas de work item ou de board, ok? Se você controla as suas histórias de desenvolvimento por board, a gente consegue fazer uma integração aqui com várias ferramentas, como por exemplo, se eu vier aqui em Manage App, olha só, ele me mostra aqui na abinha Bug Tracker todas as ferramentas que eu consigo fazer uma integração, ok? Como eu uso aqui o Visual Studio Team Services, para quem assistiu os 2 primeiros vídeos, viram que eu uso ele, eu consigo aqui ó, configurar para que eu consiga integrar o meu Bug Tracker já com a minha ferramenta de Kanban, de board, de histórias. Olha só, eu vou selecionar qual é a URL do meu Visual Studio Team Services, vou pedir para ele fazer o load dos meus projetos. O projeto que eu quero é o App DevOps Summit, e eu quero que ele permita que o Rock App crie tickets quando o crash acontecer, ok? Então vou salvar essa configuração. Agora, se eu voltar lá para os crashes, vou entrar aqui nesse crash, olha só. E eu consigo fazer com que ele crie para mim esse crash lá na minha ferramenta de board de histórias, ok? Para fazer isso, pessoal, eu venho aqui ó, em Bug Tracker, ele já vai me colocar aqui ó, todas as informações que ele vai cadastrar lá no na aplicação que eu acabei de fazer aqui a integração com o Rock App. Então, a integração que eu fiz foi com o Visual Studio Team Services, então ele já está me pegando a área onde ele vai cadastrar essa história, ele está me colocando o título que ele vai colocar nessa história, eu não vou alterar nada, e ele está me colocando aqui para mim, ó, já um texto em HTML para que apareça como descrição dessa história, ok? Então, eu vou dar simplesmente aqui ó, um save nela. Vejam só, ele criou um ticket para mim e ele já me dá o URL desse ticket lá no meu Visual Studio Team Services, ok? Se eu clicar aqui nessa URL que ele gerou para mim, ele vai me redirecionar para lá. Vejam só, dentro aqui já da história que ele criou para mim. Então vejam, o título que ele havia me adicionado lá, toda a descrição que ele colocou naquele HTML lá. Então ele colocou para mim o stack trace do que aconteceu, a razão do que aconteceu, e ele coloca aqui também para mim, como ele colocou lá o link para mim cair aqui no Visual Studio Team Services, ele coloca aqui também para mim o link para que eu seja redirecionado para aquele bug lá no Rock App. Bom, como a gente enxerga essa integração como vantagem? Imagina que o desenvolvedor só tem acesso ao board de histórias aqui do Visual Studio Team Services e ele não tem acesso, por exemplo, ao dashboard do Rock App. Então,
A pessoa que tem acesso ao dashboard do Rock App viu que caiu algum crash aqui, ele já consegue automaticamente criar uma história no Visual Studio Team Services sem mesmo nem precisar conhecer a ferramenta. Então, o dev que tem acesso aqui ao board já vai visualizar que tem um bug novo que ele precisa trabalhar em cima, ok? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para ver sobre Crash Reports. Espero que seja útil para todo mundo. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se você quer ver mais vídeos sobre Rock App ou desenvolvimento de aplicativos híbridos, assine o canal. É isso aí, até o próximo vídeo.